pessoal, então continuando a aulinha química maravilhosa, cinética química, estuda a velocidade das reações, tá bom? É um conteúdo que não é tão demorado, então a gente vai resolvendo aqui com vocês. Se precisar de mais exemplos, a gente vai postando. Então, primeira parte que a gente viu na última aula todos os aspectos teóricos. Na outra videoaula a gente viu também catalisadores, inibidores, viu a questão de energia de ativação e cálculo da entalpia, né? Agora a gente vai para a equação da velocidade primeiramente. Então, o que é uma equação da velocidade? Eu vou passando exemplo para vocês. E daí eu vou resolvendo o exemplo do livro. Tá bom? O exemplo que eu postei ali para vocês. Então, o que é uma equação da velocidade? Ela vai representar a velocidade da reação. Então, a reação química ela é representada pelos seus estados físicos. Então, vamos pegar lá por um exemplo. Exemplo A. 2H2 gasoso mais O2 gasoso, flechinha, 2H2O gasoso. Tá bom? Então, quando você começa a estudar isso aqui, a gente percebe que estão os estados físicos presentes aqui. Eles vão influenciar na hora de colocar a equação da velocidade? Sim. Porque se o componente for sólido, o líquido ele é puro. Ele não vai ter concentração nem pressão. A equação da velocidade é representada geralmente em termos de concentração ou de pressão, onde eu considero os componentes gasosos ou aquosos. Então, o que é gasoso e o que é aquoso, eu considero. O que for sólido e líquido, por serem puros, eles nem vão entrar na minha equação, não depende deles, porque eles são puros. Outra coisa, para eu fazer a equação da velocidade, ele vai depender de uma constante de velocidade, que tem que ser informada ou vai ser pedida para vocês. Então a equação da velocidade é sempre K vezes, tá bom? Sempre a equação da velocidade começa com esse K. O que é o K? É a constante de velocidade. Vou colocar até aqui, ó. Constante de velocidade que depende de cada reação. Tá bom? Aqui, eu tenho que estar depois da flecha, concorda? A equação da velocidade ela vai ser determinada em termos da concentração dos reagentes que estão reagindo ali. Então, o que está depois da flecha eu elimino sempre. Mesmo que seja gasoso, professor, eu elimino. Sempre eu elimino. Vai ficar V igual a K. Daí eu pego H2 vezes, sempre é vezes, nunca se pega mais, o O2. Tá vendo esse 2 aqui que está aparecendo como número que indica a quantidade que tem, que na química é chamado coeficiente estequiométrico? Ele vai como expoente. Então é H2 elevado a 2. Ok? Então o que eu tenho aqui? Gasoso, gasoso. Antes da flecha, eu corto tudo que está depois da flecha, considero só o que está antes da flecha. Gasoso, gasoso. Não posso cortar. 2H2, então é H2 elevado a 2. E o O2, que é a quantidade ali. Daí tem a chamada ordem teórica. O que é a ordem teórica? Ela é a soma dos expoentes da reação. Então, vou pegar ali, ó. 2 mais 1, 3. Só isso, professor? Só isso. 2 mais 1, 3. Simples, né? Vamos fazer mais um aqui, ó. Segundo exemplinho. C sólido mais O2 gasoso formando CO2 gasoso. O que está depois da flecha? Corta. Este é sólido. Corta. V igual a K, sempre V igual a K vezes. O que sobrou? O O2. Como tem só um do O2, o 1 não precisa colocar ali, né? E a ordem é a soma dos expoentes, só tem um. Então a ordem é 1. Fácil, simples, né?
Então, tudo bem? Entendido isso daqui de equação da velocidade e ordem da reação? Sempre vai ser assim. O primeiro exemplo que eu passei para vocês é um exemplo que vai trabalhar isso. É o seguinte exemplo, olha. Ele trata o seguinte, ó. Obtenha a equação da velocidade e a ordem teórica para as reações. Então, vamos lá. CO gasoso mais O2 formando 2CO2. Ó. Vou colocando aqui para vocês, ó. 2CO gasoso mais O2 gasoso, flechinha, 2CO2 gasoso. Tá bom? Então, primeiro passo. Tudo que está depois da flecha eu tenho que cortar. Gasoso, gasoso. Não posso cortar. V igual a K vezes CO elevado a 2 vezes O2. E a ordem é a soma dos expoentes, a ordem teórica. 2 mais 1, 3. Pode fazer direto a ordem, professor? Claro que não, gente. Ele pede a equação da velocidade, então é tudo isso aqui e a ordem. Tem gente que vai lá e coloca a resposta do exercício. Ordem igual a tanto, até às vezes está certo. Mas não é só a ordem, é a ordem pela equação da velocidade. Segundo exemplo, 2CH4O mais 3O2 vou aplacar isso aqui, que vocês já decoraram que corpo que é sólido que é líquido, só considero o gasoso e o aquoso. Tá bom? Formando 2CO2 mais 4H2O. Fazer pequenininho aqui, tá acabando meu espaço, mas aqui é só o que a gente considera só o que está antes da flecha. Então depois da flecha só está aqui para ilustrar. V igual a K vezes CH4O elevado a 2 vezes O2 elevado a 3. Ok? Então o número que é o coeficiente vai em cima, representando a quantidade que coloca-se ali. Então a ordem vai ser 2 mais 3, 5. Vamos fazer o terceiro exemplo. Tá bom? Terceiro exemplo. 3O2 se transformando em 2O3. Corta que está depois da flecha. O gasoso não dá para cortar. V igual a K, O2 elevado a 3. E a ordem é o 3. Porque só tem 3 ali, não. 3. Quarta reação. Fe2O3, gasoso. Aquoso, desculpe. Mais 3C, sólido, formando 2Fe sólido, mais 3CO gasoso. Depois a flecha corta, sólido corta, V igual a K. Gasoso não dá para, aquoso não dá para cortar. Fe2O3, tudo junto, gente. Tem gente que quer separar o Fe do O. Ó, esse é uma substância, isso aqui é outra substância, né? É este mais este. Então são duas substâncias separadas, né? Aqui eu tenho, ó, quando eu tenho mais, eu tenho duas substâncias separadas. O pessoal confunde. Coloca Fe2O3 tudo junto. Não pode. É separar. Tudo tá junto aqui, ó. Fe2O3 é tudo junto. Não é separado o Fe2 do O3. Senão colocaria Fe2 mais O3. Mas não existe Fe2 também sozinho na natureza, né? E a ordem aqui vai ser o número de cima, que é 1.
Aqui, esse aqui é bem interessante, porque muita gente separa o Fe2O3, coloca Fe elevado a 2O elevado a 3, e daí soma as ordens. É muito comum, então tomem cuidado com isso, tá bom? Quinto exemplo e penúltimo. 2Na sólido mais 2H2O sólido. H2O líquido. Desculpe. 2NaOH sólido mais H2. Gasoso. Corta aqui, corta aqui. Sólido e líquido, corta também. E agora cortou tudo. Ficou V igual a K e a ordem é 0. Ok? Daí você vai colocar a sexta. A sexta está em termos de concentração de íons. Tá assim. 2H mais aquoso mais SO4 menos aquoso, formando H2SO4 aquoso. Tá, depois da flecha, corta. Aqui aquoso, aquoso, não dá. Tem muita gente que erra também, ó. V igual a K, H mais. Esse 2 vai como expoente. Vezes SO4 menos. Eu só repito, gente. E coloco o número da frente em cima. Só isso. Quando eu tenho mais, eu tenho substância. Eu coloco vezes, porque está sempre multiplicando. É sempre o K vezes, ó. K vezes, quando for fazer o cálculo, depois K vezes, né? Então aqui são os expoentes, ó. 2 mais 1, ordem 3. Tranquilo? Então é assim que eu faço a ordem teórica e a equação da velocidade de uma reação química, tá bom? Então é bem simples de ser feito esse tipo de cálculo, esse tipo de determinar, tá bom? Tem alguma dúvida? Pergunta. Aproveitando já nessa videoaula, vou passar para vocês a questão de reações químicas de acordo com a sua reações em etapas que podem ocorrer, tá bom? Então, as reações químicas de acordo com a velocidade, elas podem ser rápidas ou lentas. E as etapas que estão descritas nela também podem ser rápidas ou lentas. Existem reações que elas não ocorrem em uma única etapa, tá bom? Como ela não ocorre em uma única etapa, ela pode ocorrer em mais de uma etapa. Às vezes as etapas que estão definidas ali, elas não são fundamentais para a velocidade da reação. Então assim, uma reação qualquer, tudo bem? Ela sendo em etapas, você desconsidera a etapa rápida. Por quê? Porque passa rápido mesmo. Se passa rápido, não importa pra gente. Passou rápido, passou rápido. Não tem problema se passou rápido. Então, se passa rápido, não tem por que ficar se preocupando com ela. Ela passou rápido mesmo. Então esse é um detalhe muito interessante que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá bom? Então o exemplo 2 vai trabalhar justamente isso, tá bom? Eu vou ler com vocês ele inteiro, mas vai trabalhar isso. Ó, cerca de 90% do ácido nítrico, principal matéria dos adubos à base de nitratos, são obtidos pela reação de oxidação da amônia pelo A2, em presença do catalisador platina com 5 a 10% de paládio ou ródio, ou de ambos, a uma temperatura de 950 graus Celsius. Olha só, isso que tem o catalisador, imagina sem o catalisador. A reação é representada pela equação. Então olha a reação total, como que ocorre. Ó. 6NH3 mais 2O2, que é o símbolo de equilíbrio. 2HNO3 gasoso mais 4NO gasoso mais 8H2O gasoso. Daí essa reação ocorre em etapas. Então a etapa 1 é rápida, a etapa 2 é rápida e a etapa 3 ela é lenta. Construa a equação da velocidade dessa reação. Eu sempre faço uma analogia, mas é uma analogia então. Vamos supor que vocês vão agora viajar para Curitiba.
tá bom? Então, vocês estão prontos já para a viagem? Claro que não arrumar as malas ainda, estão prontos para a viagem. O mais importante para você calcular o tempo, para chegar em Curitiba até as 8 horas da tarde. O mais importante vai ser o tempo para você sair agora, da onde você está, até, o meu relógio é 4 horas da tarde, bem claro. Então chegar em 4 horas, né, até Curitiba. O tempo que é mais importante, você sair agora, daqui, da onde você está, até o carro, ou o tempo do deslocamento que você vai pegar do carro até Curitiba. Claro que o tempo que você leva saindo da tua casa até o carro se estiver na garagem é muito pequeno. Quanto tempo vai se passar? 1 minuto? 2? Rápido. Não vai influenciar muito se você vai se atrasar lá para chegar em 4 horas em Curitiba. O fundamental do tempo é o que demora, que é o tempo de estrada. Então, quanto mais a etapa for lenta, mais eu tenho que considerá-la. Então, a equação da velocidade ali, ó, ela é toda descrita ali, ó, toda a reação. Mas não importa a equação global, a equação geral. Não importa a etapa 1 que é rápida. Não importa a etapa 2 que é rápida. O que importa para nós é a etapa lenta. Sempre o importante para nós, quando ela mostrar as etapas, é a etapa lenta. Daí ele diz o seguinte, vamos fazer a equação da velocidade da etapa lenta lá. Ó. O que é depois da flecha a gente corta, e daí a gente faz V igual a K vezes NO2 elevado a 3, vezes, nunca coloque o mais porque ele vai estar errado, vezes H2O que também está gasoso. Não pediu a ordem, se fosse a ordem teórica ela seria 4, mas é só isto, gente. Só isto, tá bom? Um detalhe também interessante. A velocidade da reação, ela vai descrever um gráfico, tá bom? De acordo com cada um dos reagentes. Então a gente dentro da química mais avançada, a gente começa dentro da cinética química a fazer estudo prático dessas reações, tá bom? Então, por um exemplo, eu poderia fazer uma reação de permanganato e oxalato, que é a reação que é muito comum. Permanganato e oxalato, o permanganato é extremamente roxo, é comprimidinho roxo. Se você começar a colocar água oxigenada ou oxalato de sódio, o que vai acabar acontecendo? Ele vai se tornando incolor. Então, essa mudança de coloração com o tempo, de acordo com a concentração, eu consigo estudar e consigo achar experimentalmente quanto que vale a ordem da reação. E eu coloco um gráfico. Então, por isso que é interessante. Depois a gente vai ver a questão exponencial, mas já vou adiantando. A ordem 0, ele descreve uma constante. A ordem 1, ele descreve uma reta crescente ou decrescente, dependendo se você está analisando os reagentes ou os produtos. Porque reagente vai diminuindo a concentração, né? A massa, e no caso de produto vai aumentando. Se você for colocar de ordem 2, aí vai ser uma parábola, né? Ordem 3, ele vai ser algo nesse sentido. E vai assim sucessivamente. Poucas reações elas são de ordem maior que 3, que nem aconteceu aqui, ó, ordem 5, ordem 3. Eu tive que procurar bastante para achar essas reações de ordem maior. Existem, mas elas são mais difíceis. E como você vai determinar em termos dos reagentes, deu cada reagente, ó, ordem 2, esse aqui que deu de ordem 3, né? O O2, o oxigênio ele pode aparecer. Mas vocês podem ver que os reagentes geralmente são de ordem 1, à medida que aumenta com o tempo linearmente a concentração. Ok, gente? Beleza? Então vamos encerrando essa parte de equação da velocidade e também reações em etapas, tá bom? Abraço, até mais!